Durante uma aula de física, o professor Domingos Sávio faz para seus alunos a demonstração que se descreve a seguir. Inicialmente, dois blocos, 1 e 2, são colocados um sobre o outro no ponto P, no alto de uma rampa, como representado nesta figura. Então, o corpo 1 é esse, o corpo 2 é esse, aqui está a rampa, os pontos P e Q. Em seguida, solta-se o conjunto formado por esses dois blocos. Despreze a resistência do ar e o atrito entre as superfícies envolvidas. Assinale a alternativa cuja figura melhor representa a posição de cada um desses dois blocos quando o bloco 1 estiver passando pelo ponto Q da rampa. Então, colocamos aqui as quatro opções, corpo 1, corpo 2, passando pelo ponto Q. Olha que aqui o corpo 2 ficou para trás, aqui ambos estão juntos, aqui o corpo 2 escorregou sobre a superfície do corpo 1 e aqui o corpo 1 é que avançou em relação ao corpo 2, o contrário do que está sendo indicado aqui na letra B. Nessa opção A, os dois ficaram em repouso relativo. Ambos estão em movimento na rampa, mas estão em repouso um em relação ao outro. Podemos então iniciar nossa solução, marcando aqui uma horizontal, estendendo essa horizontal aqui e marcando o ângulo θ. Fazemos agora a representação do peso P, que tem direção vertical e sentido para baixo. Marcamos aqui os eixos cartesianos, eixo x na direção do plano inclinado aqui e eixo y perpendicularmente ao plano inclinado. Marcamos aqui o ângulo θ. Se aqui é θ, necessariamente aqui será θ, o ângulo entre o peso P e o eixo y. Temos aqui P cosseno θ, que é a projeção do peso P em y. Temos aqui a representação da força normal, que é perpendicular ao plano inclinado. E temos, finalmente, aqui a representação da projeção do peso P na direção x. P vezes o seno de θ. Tanto P cosseno θ como P seno θ podem ser obtidos através de relações trigonométricas em triângulo retângulo. Quer dizer, podemos demonstrar que a projeção de P no eixo y vale P cosseno θ e que a projeção de P no eixo x vale P seno θ, usando relações trigonométricas em triângulos retângulos. Podemos então agora apresentar aqui a segunda lei de Newton, ou lei das massas, que diz que a força resultante sobre um corpo é igual à massa desse corpo multiplicada pela aceleração desse corpo. Podemos, portanto, aplicar a segunda lei de Newton tanto aqui na direção x como na direção y. Na direção x, a única força a atuar é P seno θ. Como ela é a única força a atuar, teremos então que P seno θ será a resultante. Sendo a resultante, aplicamos segunda lei de Newton e ela será então igual a ma. Já no eixo y, temos a normal menos o peso vezes cosseno de θ igual a zero. Igual a zero por quê? Porque não há movimento no eixo y, há apenas movimento no eixo x. Em y, ambos os corpos estão em repouso. Desse modo, a resultante tem que ser igual a zero. Podemos então dizer que mg vezes o seno de θ, P vale mg, mg vezes seno θ é igual a m vezes a. Portanto, simplificando m dos dois lados, temos que a é igual a g vezes o seno de θ. Note que nem precisamos usar essa equação. Normalmente, usamos essa equação quando o problema tem atrito. Não foi o caso desse problema. Se fosse o caso, teríamos que representar aqui a FAT, a força de atrito. Outra observação sobre o nosso resultado é a de que a aceleração com que esses corpos descem não depende da massa de nenhum deles. Note que não há m aqui na equação. Há apenas g, que é a aceleração da gravidade do planeta, e o ângulo θ, que é o ângulo de inclinação do plano inclinado. Isso nos lembra que se abandonarmos também na vertical um corpo no vácuo, ele cairá com a mesma aceleração que se abandonarmos uma pena. Um corpo de 10 kg cairá
juntamente com uma pena no vácuo. Se você quiser demonstrar isso experimentalmente, basta pegar, por exemplo, uma moeda e picotar um papel pequeno o suficiente, colocá-lo sobre a moeda, de modo que o ar não atue sobre ele. O papel não estará colado na moeda, estará apenas tocando a moeda, e quando você largar a moeda, ambos cairão juntos. A moeda tem que estar na horizontal e o papel por cima dela. A igual a G seno θ, para ambos os corpos, eles têm que descer, como indicado aqui no desenho. Isso credencia a letra A como correta. Está encerrada a questão.